Uma lei de iniciativa popular mexeu com as regras do jogo eleitoral e, sem dúvida, é uma das marcas destas eleições. É a lei da ficha limpa. Desde 1989, os brasileiros vão regularmente às urnas. Valorizam o voto, mas não escondem a decepção. A eleição é isso, é democracia pura. Eu, na verdade, mesmo não tenho mais esperança não, né? Porque entra um e sai outro pior. Sobre esse negócio de roubo na eleição, pra mim mesmo, eu vou votar nulo. Eu não espero nada demais. A lei da ficha limpa é fruto dessa desilusão. O movimento popular reuniu mais de 1.600.000 assinaturas, enfrentou quase um ano de luta e muita negociação no Congresso. E muitos queriam chamar a nossa campanha de campanha contra os ficha suja. E nós o tempo todo disputamos e vencemos com a ideia de que nós queríamos realmente promover na política ficha limpa. Para participar da política é necessário ficha limpa. A lei barra a candidatura de quem já foi condenado por um colegiado ou renunciou ao mandato para não ser cassado. Ela complementa a lei que pune a compra de votos, aprovada em 1999. Em 11 anos, mais de 700 políticos tiveram seus mandatos cassados por corrupção eleitoral. E o que causava mais indignação na população eram, por exemplo, os políticos que renunciavam quando eram denunciados nas suas comissões de ética. Então, a partir desse momento, foi onde nós pegamos o mote da ficha limpa. Aprovada a lei, surgiu a dúvida. Valeria já nas eleições deste ano? A posição dos tribunais regionais eleitorais foi quase unânime. São Paulo já se definiu, pela maioria dos seus julgadores, por aplicar a lei das ficha limpa nessas eleições, entendendo que ela é constitucional sobre todos os aspectos. Daqui para frente não se questiona mais o aspecto do processo eleitoral ser mais no passado. Agora é a partir do registro, portanto a lei é antes do registro e aí, evidentemente, atinge a todas as pessoas que se dizem ou que pretendem ser candidatos. Mas a lei embolou o jogo eleitoral e abriu o debate jurídico. Em todo o país, cerca de 250 candidaturas foram suspensas pelos tribunais regionais eleitorais. Nós temos candidatos a governador, candidatos a senador, que não se sabe até agora se poderão ou não ser. E todos, na verdade, aguardam a posição do Supremo Tribunal Federal. Mesmo nas eleições passadas, quando ainda não existia a lei da ficha limpa, isso era uma realidade com a qual todos nós, Justiça Eleitoral e eleitores, conviviam. É um risco que a nova lei agora, de certa maneira, exacerba porque criou mais possibilidade de impugnação de registros de candidatos. Sob o império da lei ficha limpa, os TREs têm dado soluções diferenciadas. Eu quero acreditar, veja bem, que de novo estamos aí diante de uma situação em que os tribunais procuram tratar com justiça as pessoas. Isso explicaria, então, a diversidade do tratamento da administração da lei ficha limpa. Ao julgar o recurso do então candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, o Supremo Tribunal Federal considerou a lei constitucional. Mas houve um impasse sobre a vigência da norma para este ano. Um outro efeito esperado da lei da ficha limpa é a redução do uso do Caixa 2, o financiamento irregular nas campanhas eleitorais. A democracia não tem preço, nós costumamos dizer. Agora, as eleições hoje no Brasil são caríssimas. O último ciclo eleitoral custou 8,4 bilhões de reais. E isso é o chamado Caixa 1, é aquele valor oficialmente registrado nos tribunais. Porque também existem estudos dizendo que o valor real das eleições chega a ser de 10 a 15 vezes maior do que esse custo oficial. E isso faria com que as eleições no Brasil, ou o conjunto das eleições, custasse cerca de 100 bilhões de reais, o que é um valor bastante elevado. Para você ter uma ideia, 100 bilhões de reais seria a soma dos orçamentos do Ministério da Defesa, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, o que foi efetivamente gasto em 2009, por exemplo. Enquanto os juristas debatem, o eleitor comemora. Agora na internet lançaram aí uma tal de ficha limpa. Então é muito bom, quem tiver internet, que acesse para verificar o pessoal da ficha limpa. Então você escolhe o seu melhor. Então, porque os melhores vão ficar.
Precisa os brasileiros, nós brasileiros, tomarmos consciência do voto, do valor do voto e não votar em político desonesto. A lei da ficha limpa comprova que nós estamos mudando essa realidade. E o que muda essa realidade? A pressão democrática, a pressão popular. E é com a sabedoria de quem já cumpriu todas as obrigações que Dona Geni, de 81 anos, lembra: votar é muito mais do que um dever. Dever de votar é uma coisa muito séria, né? Mas tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem pensado, bem... A gente não vota para votar. Eu vou lá, eu voto. Tanto faz. Não é assim. As regras do jogo político devem mudar com a reforma do velho Código Eleitoral. E para as eleições de 2014, está prevista outra novidade, numa lei já aprovada no Congresso, que promete render muito debate. A polêmica da próxima eleição já foi anunciada. Em 2014, a impressão do voto deve voltar. A decisão do Congresso retoma a experiência realizada nas eleições municipais de 1996 e na eleição geral de 2002. Quem coordenou o processo à época é contra a impressão. O único aparelho mecânico na urna eletrônica é a impressora e é sujeito a dar mais defeito. Então o índice de defeito aumenta e pode também, não tendo urna de contingência suficiente para substituir, pode aumentar também a passagem para o voto manual, que ninguém quer, o que você evita. O coordenador do processo eleitoral de hoje teme os questionamentos jurídicos que podem surgir. Eu, com toda franqueza, entendo que isso foi um retrocesso, porque os nossos técnicos do TSE demonstraram que toda vez que se faz a gravação do voto colocado na urna, esse voto é identificado por um número. E, portanto, teoricamente, o sigilo que a Constituição estabelece para o voto pode ser quebrado. E, portanto, eu acredito que essa é uma medida que poderá ser, inclusive, questionada quanto à sua constitucionalidade. Quem defende a volta da impressão argumenta que esta é a única forma de o cidadão comum fiscalizar o voto. Na minha opinião, não é um retrocesso, como alguns têm afirmado por aí. Um retrocesso de voltar para o voto em papel. Na verdade, não é isso. A gente vê como mais um dispositivo de auditoria. Apenas mais um dispositivo de auditoria e que torna essa auditoria, inclusive, mais barata. Aquele custo reduzido. Nós estamos, há 15 anos, fixados no mesmo modelo de votação eletrônica que o mundo inteiro já abandonou, sistemas de primeira geração, puramente eletrônicos, que não permitem recontagem a partir de um registro material do voto. Outro debate gira em torno da reforma do Código Eleitoral. Promulgado em 1965, época da ditadura, ele se transformou numa colcha de retalhos. Com isso, o TSE ganhou papel de destaque. A função de gerenciar o processo eleitoral é tão importante quanto a função de julgar os incidentes. Agora, deu-se ao Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas décadas, uma função também legislativa importante. O tribunal não reivindicou isso, mas o Congresso quis, em vários momentos, que parte das normas ficasse por conta da elaboração do Tribunal Superior Eleitoral. Embora tendo delegado parte do conjunto de normas ao Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso continua legislando. E legislando em caráter avulso, em caráter esporádico, em caráter, às vezes, contraditório, às vezes casuístico. O resultado dessa combinação entre os produtos normativos avulsos do Congresso e os produtos normativos avulsos do TSE é uma situação que hoje me parece patológica. Cada eleição no Brasil tem suas próprias leis. A falta de regras permanentes faz crescer o coro dos que defendem um novo Código Eleitoral. Aqui no Senado, uma comissão de juristas recebeu a tarefa de reformar o Código. Eles ainda estão no início do estudo, mas quem lida com o processo eleitoral aponta o que deve mudar. A mim, pessoalmente,
parece que uma das maiores fragilidades da legislação eleitoral é o seu aspecto processual. Nós temos hoje uma multiplicidade de recursos, muitas vezes uma redundância em termos de recursos que levam à eternização dos processos. Muitas vezes uma cassação de um mandato, seja de um legislador, seja de um membro do Poder Executivo, ocorre apenas no final de sua gestão. Isso é realmente muito insatisfatório, não apenas para a Justiça Eleitoral, mas para o próprio eleitor. Seria possível, então, fazer, desde logo, um código eleitoral absolutamente completo, que não permitisse, veja bem, que não abrisse espaço para aquilo que na Justiça Eleitoral chamávamos as leis do ano. Eu acho que é importante o novo Código Eleitoral, mas o código por si não resolve, porque esse problema das mutações na jurisprudência não diz respeito só às eleições ou ao direito eleitoral. Nós temos vivenciado isso no próprio Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Isso diz respeito à nossa realidade atual. A gente precisa compreender que não são as leis que vão fazer a nossa democracia madura. É o exercício do voto, da cidadania. Quem faz democracia é o povo, não são as leis. A lei é um pedaço de papel apenas. Quanto menos tutelar o exercício do voto, melhor. É difícil imaginar que se tenha um processo eleitoral, digamos, estático, no sentido de que não sofra modificação. É natural e é conveniente que ele venha sendo aprimorado a cada pleito. Mas é preciso, claro, que isso seja contrabalançado com uma estabilidade que deixe, digamos, os candidatos e, enfim, todo o país mais tranquilo a respeito das regras do jogo.